Bom dia a todos, nós iniciamos as gravações da semana, iniciamos o capítulo 5 do livro Imite a Sua Fé. Vamos ver algumas palavras, algumas expressões muito interessantes nesse estudo. Pergunta A dos parágrafos 1 e 2. ما طبيعة العمل الذي قامت به رعوز؟ Matabia, qual a natureza? Matabiat, qual a natureza do trabalho? Matabiatul amal, matabiat el amal. Qual a natureza do trabalho? Amal. Lazi, que, qual a natureza do trabalho que? Qamat bihi, que desempenhou, executou ele, esse ri está se referindo a trabalho. Ra'us, que Ruth desempenhou, que Ruth executou. Então, o destaque aqui vai para a palavra natureza. E quando a gente fala taba'an, naturalmente, uma expressão tá relacionada, de natureza, naturalmente. B. Maza lamasat ra'us fi shari'at Yahwa wa ubadihi. Maza lamasat. Cuidado aqui com o M, que parece escondido, mas é um M. Lamasat. O que sentiu, o que percebeu, o que notou Ruth, lamasat ra'us, percebeu na lei de Jeová, fi shari'at Yahwa, e Obadihi, e nos seus adoradores, nos adoradores de Jeová. Que percebeu? O verbo lamassar também é um verbo muito bom de aprender. 3 e 4a. Kaifa shaja'a Boaz Ra'us. Como encorajou, incentivou shaja'a Boaz com Z, Boaz, como Boaz incentivou, encorajou Ruth? Ra'us. B. Kaifa yusaiduna misal Ra'us fi zuruf al-iqtisadiyya as-sa'aba lati na'ishuha al-yawm. Por partes. Kaifa yusaiduna, como nos ajuda, nos ajuda, o que? O exemplo de Ruth, misal, Ra'us, como exemplo de Ruth nos ajuda, em que situações? Fi zuruf al-iqtisadiyya as-sa'aba, em situações, zuruf, iqtisadiyya, situações econômicas, circunstâncias econômicas difíceis, sa'aba. Então, como o exemplo de Ruth nos ajuda em circunstâncias econômicas difíceis, lati, que na'ishuha, nós vivemos nelas hoje. Então, como exemplo nos ajuda nas circunstâncias econômicas difíceis que vivemos hoje. Na'ish é o verbo asha. O verbo asha é o verbo viver. Então, que nós vivemos as circunstâncias hoje. 5 e 6a. هل توافقت رعوس خلال اليوم الأول من التقاطها في حقل بوعز? Foi, esse hal aqui é a pergunta, então, foi Ruth, Ra'us, ajudada, o verbo tawafaqa, tawafaqat, é o verbo ser ajudado, ser assistido, ser auxiliado. Então, foi
Ruth, ajudada, auxiliada, Hillel, durante o primeiro dia, al-Yawm al-Awwal. Então foi Ruth ajudada durante o primeiro dia. O primeiro dia do quê? Iltiqatiha, da sua colheita, então da atividade de colher. No campo de Boaz, fi haqli Boaz. Então, هل توافقت رعوس خلال اليوم الأول من التقاطها في حقل بوعز؟ ب. ماذا كانت ردة فعل نعمي عندما رأت رعوس؟ E qual foi a reação? Radat fi'li, essa expressão já apareceu em gravações anteriores. Radat fi'li, a reação de Noemi, indama, quando, no momento em que, no momento em que ela viu Ruth, ra'at, do verbo ra'a, o verbo observar, o verbo olhar. 7 e 8, Aleph. Hina amilat Noemi, Hina alimat Noemi bisani'i Boaz liman arja'at al-fadla wa limaza. Quando soube, do verbo alimar, é o verbo saber. Então, Hina alimat Noemi, quando soube, quando ficou sabendo Noemi, do que? Bisani'i, da boa ação, do bom ato de Boaz. Então, quando ficou sabendo Noemi da boa ação de Boaz, liman arja'at, a quem ela voltou, ela levou, a quem ela ofereceu o favor, a quem ela elevou o favor, arja'at al-fadla. E por quê? Walimaza. Parte B. Kaifa stamarrat ra'us tu'ribu an mahabbatin majbulatin bil wala tijaha hamatiha. Então, como continuou Kaifa stamarrat? Como continuou Ruth a mostrar Tu'rib, o amor moldado pela fidelidade em relação à sua sogra. Como continuou Ruth a mostrar o amor moldado pela fidelidade em relação à sua sogra? 9. Maza nata'alam min ra'us wa Noemi an mafhum al-a'ila. O que nós aprendemos de Ruth e Noemi, Maza nata'alam min ra'us wa Noemi an, sobre mafhum, o entendimento, o conceito, a ideia de família, la'ila. 10. Ayu amrin shaghala bala Noemi. Que assunto, que questão ocupou a mente, preocupou a cabeça de Noemi, causou esse desconforto, essa preocupação em Noemi? 11 e 12. Ayu tadbir hubbiyin fi shari'at Allah asharat ilayhi Noemi hina qalat an Boaz huwa min awliya'ina. Ayu tadbir, que arranjo, que provisão amorosa, hubbiyi, que provisão amorosa, na lei de Deus, fi shari'at Allah, fi shari'at lahi, asharat ilayhi,
apontou para o arranjo, apontou para a provisão, Noemi. Então, que provisão amorosa na lei de Jeová Noemi apontou ou fez referência para ela? Hina qalat, quando disse sobre Boaz, Hui min auliyaina, ele faz parte dos nossos defensores, dos nossos da pessoa que protege, dos nossos defensores. O ali, defensor, protetor, aulia, os protetores, os defensores, aulia ina. Parte B. Kaifa tajawabat Ra'us ma'a nasihat hamatiha. Como reagiu, do verbo tajawaba, o verbo reagir, como reagiu Ruth com o conselho da sua sogra, Hamat, sogra, Hamatiha, da sua sogra. Como ela reagiu? E última pergunta desse estudo. Maza nata'alam min ra'us an al-amal binasihat al-akbar sinnan. O que nós aprendemos de Ruth sobre o trabalho em relação ao conselho binasihat, e aqui a expressão akbar, sina, dos idosos, das pessoas maiores em anos. Então, o que nós aprendemos de Ruth em relação à atenção ao trabalho, do conselho dos idosos?